desvendando o mistério da origem de Deus. Quem era Deus antes da criação? Imagine um vazio absoluto, onde nem o tempo, nem o espaço, nem a luz existiam. Antes do início de tudo o que conhecemos, antes do primeiro haja luz, havia apenas um mistério insondável. Quem é Deus? De onde ele veio? E o que ele fazia antes da criação do universo? Essas perguntas desafiam a lógica humana e nos levam a contemplar o impossível. Deus, o ser eterno e infinito, não tem começo nem fim, mas o nosso coração e mente anseiam por respostas. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas desse mistério, entender o que as Escrituras nos revelam e refletir sobre quem Deus era antes de dizer a primeira palavra criativa. Prepare-se, pois esta jornada não é apenas sobre descobrir respostas, mas sobre entrar no terreno santo daquilo que está além da compreensão humana. Afinal, como entender aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim? Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Para começarmos a desvendar este mistério, é importante entender algo essencial sobre Deus. Ele é eterno. Isso significa que ele não teve começo e nunca terá fim. Em Salmos capítulo 90, versículo 2 está escrito: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse versículo nos ajuda a enxergar que Deus não surgiu ou foi criado. Ele sempre existiu. Mas o que Deus fazia antes da criação? A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre isso, mas nos mostra algumas pistas importantes. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 24, Jesus faz uma oração ao Pai e diz: Tu me amaste antes da fundação do mundo. Isso revela que, antes de criar tudo o que conhecemos, Deus vivia em perfeita comunhão e amor dentro de si mesmo. Essa relação é algo que podemos enxergar na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, Deus é apresentado como o grande arquiteto de tudo, aquele que planejou cada detalhe do universo antes mesmo de trazê-lo à existência. Na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4, Paulo escreve: Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Isso mostra que, antes de criar o mundo, Deus já tinha um plano em mente, incluindo você e eu. Então, quando pensamos em quem Deus era antes da criação, vemos um ser eterno, cheio de amor, vivendo em perfeita harmonia consigo mesmo e planejando todas as coisas com sabedoria. Mesmo assim, ainda nos deparamos com o mistério da sua existência. Afinal, como compreender totalmente aquele que é descrito em Isaías, capítulo 55, verso 9? Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Continuemos a refletir. Se Deus é eterno e sempre existiu, qual foi a motivação para ele criar o universo? Essa resposta pode nos levar ainda mais fundo em nosso entendimento do Criador. Outro aspecto fascinante é que Deus não está limitado pelo tempo como nós estamos. Ele é chamado de o Eu Sou em Êxodo, capítulo 3, verso 14, o que significa que ele existe de forma constante e eterna, sem passado ou futuro, como conhecemos. Para Deus, tudo está presente. Antes da criação, ele já via o fim de todas as coisas, e nada o pega de surpresa.
Isaías capítulo 46, verso 10, reforça isso. Desde o início, faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Quando pensamos em quem Deus era antes da criação, somos confrontados com um mistério maior do que podemos compreender. Mas, ao mesmo tempo, isso nos revela algo muito importante. Somos frutos de um Deus que não apenas existe desde a eternidade, mas que escolheu criar o mundo e a nós para compartilhar seu amor e glória. A verdadeira essência de Deus não pode ser plenamente explicada, mas podemos confiar no que ele revelou sobre si mesmo. Em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, a palavra nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Isso significa que, enquanto algumas coisas permanecem misteriosas, Deus nos deu revelações suficientes para conhecê-lo, adorá-lo e vivermos para sua glória. O que podemos aprender com tudo isso é que a origem de Deus não é algo que devemos tentar entender com lógica humana, mas com um coração cheio de fé e reverência. Afinal, ele é o Criador, eterno e perfeito, e mesmo antes de criar tudo, já havia um propósito eterno de nos amar e nos trazer para perto dele. Então, enquanto continuamos a conhecer mais sobre esse tema, lembre-se, Deus sempre foi, sempre será, e tudo o que ele faz é cheio de sabedoria e amor. Embora a mente humana não consiga compreender totalmente a eternidade de Deus, a sua palavra nos dá a certeza de que ele é o início e o fim de todas as coisas. Ele é imutável, infinito em sabedoria, poder e amor. Tudo o que existe é uma manifestação do seu plano perfeito, que começou muito antes de nós existirmos. Para encerrar, lembremos das palavras de Apocalipse capítulo 1, verso 8, em que Deus declara: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso nos dá a confiança de que, mesmo sem compreender todos os mistérios sobre quem Deus era antes da criação, podemos confiar em sua soberania e amor eterno. O mistério da origem de Deus não é algo que possamos desvendar completamente, mas é algo que deve nos inspirar a adorá-lo ainda mais. Ele é o Criador eterno, que não depende de nada, mas escolheu criar todas as coisas para compartilhar sua glória e amor. Portanto, em vez de nos limitarmos às perguntas que não podemos responder, que possamos nos maravilhar com aquilo que Deus já revelou. Ele sempre existiu e, em sua eternidade, nos escolheu para sermos parte de sua criação e de seu plano redentor. Que essa verdade nos inspire a buscar mais a Deus e a viver para glorificar o seu nome, confiando que ele sempre será o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.